Olá, bem-vindo ao painel Univale. No próximo dia 28 de abril, um domingo, é comemorado o Dia Internacional da Educação, instituído pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E hoje nós vamos falar de um assunto aqui intercultural que também faz parte aí, dessa educação, do que se propõe aí para o avanço da educação, que é a internacionalização do currículo. O Brasil caminha aí para essa realidade também, e aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Marcelo Luna, que é professor aqui do curso de mestrado e doutorado em educação da Universidade do Vale do Itajaí. Obrigado, professor, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Professor, como que está essa realidade da internacionalização do currículo e o que ela é importante aí para esse tema de educação também, professor? A internacionalização de currículo trata-se de um processo de infusão de perspectivas multiculturais ao que faz a escola. De fato, a escola é marcada pela multiculturalidade. As salas de aula são todas multiculturais, porque estão ali alunos, professores de perfis os mais diferenciados. Perfis linguísticos, perfis sociais, perfis diferentes em relação a como se aprende, a como se ensina e também a saberes. Nós não temos apenas um saber, aquele escolarizado. Há, na forma de conteúdos das disciplinas mais diversas, muito que reconhecer como diverso. Portanto, a internacionalização do currículo vem para sistematizar uma prática que há muito poderia estar sendo feita de forma diferente, ou seja, a diversidade que compõe a sala de aula, por esses perfis diferenciados, diversificados, de professores e de alunos, esses perfis não vêm sendo valorizados ao longo da história da escola, ao longo da história da universidade. O que se tem mesmo é a valorização da monocultura do saber, ao invés da ecologia dos saberes, nós podemos assim referir, tomando esse termo emprestado do referencial do sociólogo Boaventura de Souza Santos. A internacionalização do currículo trata-se de valorizar o que a escola já tem de diverso do ponto de vista cultural, nós podemos assim dizer, e tratar disso de forma sistematizada. Por isso que a internacionalização de currículo é um processo, um processo de infusão de perspectivas multiculturais. Repito, algumas dessas manifestações multiculturais já se encontram na escola, pelos perfis de professores e alunos diferenciados. A internacionalização do currículo, então, faz a valorização dessas manifestações multiculturais e propõe de forma organizada, sistemática, processual, a infusão dessas perspectivas em tudo que a escola faz do ponto de vista curricular, seja pelo currículo formal, informal ou oculto. Então, sim, o Brasil está tratando de reconhecer que a escola precisa tratar da valorização da diversidade cultural de forma sistematizada. O que nós fazemos, então, a partir desse referencial da internacionalização do currículo, que é um referencial teórico e metodológico, é auxiliar as escolas, os seus gestores, os seus professores, os seus alunos a bem fazê-lo, ou seja, a tomar a diversidade cultural que está na escola e vê-la em todo o currículo, em cada uma das disciplinas, em cada um dos conteúdos que marcam a escolarização. Isso é feito, repito, de forma organizada, a partir de um referencial teórico-metodológico. De que forma isso está inserido na academia, né, para a formação de novos educadores também, professor? Sim, essa abordagem, a abordagem da internacionalização do currículo, ela está organizando-se como disciplinas, como seminários, como eventos, como pesquisas, como produções científicas, as mais diversas. A nossa universidade, a Univale, está há pelo menos 5 anos tratando disso de forma sistemática no nosso programa de mestrado e doutorado. Nós temos ali disciplinas de internacionalização de currículo, nós temos já organizado eventos
e já temos algumas produções na forma de dissertações de mestrado e teses de doutorado e, consequentemente, já algumas publicações, artigos, capítulos de livros e livros mesmo sobre o assunto. E a partir desse, digamos, nós podemos dizer que a Univale é no Brasil uma referência. Nós podemos dizer que a Univale, por ter realizado em 2015 o Seminário de Internacionalização de Currículo, ela acabou por se lançar como pioneira nessa organização. Não estamos aqui dizendo que não tenha havido antes universidades que tenham feito esse movimento. Não estamos dizendo que não estejam nas universidades, Brasil afora, professores, pesquisadores que tenham de internacionalização tratado. O que nós estamos afirmando comprovadamente é que a Univale fez a institucionalização do processo de internacionalização do currículo quando ofereceu as primeiras disciplinas sobre isso, quando fez o primeiro evento no Brasil sobre o tema e quando servimos nós, que somos professores e pesquisadores aqui, como aqueles que primeiro produziram de forma organizada a ponto de termos uma publicação, que é o livro publicado em 2016, com o título Internacionalização do Currículo sob a perspectiva da educação intercultural. É preciso, então, afirmar que a perspectiva que nós imprimimos ao processo de internacionalização do currículo é aquela da interculturalidade. Porque o Brasil, sendo este país colonizado e passando ainda por processos de novas colonizações, nós precisamos, então, cuidar para que, por internacionalização de currículo, não entendamos mais uma vez como um processo norte-sul. Dito de outra forma, nós não podemos mais ver marcadas as escolas pela monocultura, pelo eurocentrismo. Não se trata de dizer que a Europa e outros países do chamado norte global não tenham o que ainda oferecer às universidades, às escolas, aos professores, aos alunos, à educação das nossas sociedades. Trata-se de propor, pela internacionalização de currículo, que haja um diálogo que valorize o que é feito no Norte, o que é feito na Europa e em outros países, com o que é feito também no chamado Sul Global, no Brasil e em outros países que sim produzem conhecimentos, que produzem saberes. Quando nós dizemos internacionalização do currículo pela interculturalidade, nós tratamos então de valorizar essa ecologia de saberes, promovendo por diferentes epistemologias, diferentes saberes, diferentes vozes, nós fazemos então o que se chama de inteligibilidade. Nós queremos então apresentar ao mundo o que é feito no Brasil por brasileiros. Nós queremos então que a perspectiva da pesquisa brasileira, dos saberes brasileiros, seja uma perspectiva infundida também nos currículos das escolas europeias quando falemos, por exemplo, de matemática, quando a disciplina na escola seja matemática. Há matemáticas diversas, como há geografias, histórias, há a possibilidade de infundirmos, portanto, a perspectiva do que é feito num país como o Brasil, na América Latina, nos currículos europeus, da mesma forma como nós temos ao longo de pelo menos 200 anos de escolarização formal no Brasil, nós podemos ver que ainda é marcadamente uma visão eurocêntrica. Então, a clareza que os metodólogos, os gestores, os professores, todos envolvidos nos ambientes escolares, a clareza que nós todos temos que ter é de que não se trata de excluir a perspectiva europeia sobre o currículo, sobre os saberes, mas é de ver incluída com fins de promover o diálogo intercultural, o que é feito também no Sul Global. E às vezes também, professor, a sala de aula não conhece o seu vizinho, o seu país vizinho, né? Não conhece a pesquisa, não conhece o que está sendo desenvolvido, por exemplo, na Argentina ou no Peru também, né? Sim, esse é um fato. Por isso que nós dizemos que precisamos, então, promover
Mais do que valorizar, nós precisamos promover e ver infundidas essas perspectivas mais diversas. Não é raro nós termos uma pesquisa, digamos, sobre um tema como alfabetização, letramento. Não é raro nós vermos uma publicação marcada por referências de pesquisadores, de autores europeus ou norte-americanos. Quando há pesquisa sobre o assunto, também feita por pesquisadores brasileiros, latino-americanos, por que não dizer de colegas de países, de universidades do continente africano, da Ásia. Há pesquisadores, há autores falando sobre os mais diversos temas em toda parte do mundo. Quando nós planejamos as nossas aulas, quando nós planejamos o nosso currículo, quando nós planejamos a educação que queremos dar para a promoção da cidadania global, nós então precisamos considerar que o máximo que nós pudermos fazer de infusão dessas perspectivas, nós iremos então garantir que a educação seja realmente promotora do que se chama cidadania global. Ontem, a propósito, assistindo a um programa por uma das emissoras brasileiras, foram apresentados os resultados de uma pesquisa recente sobre a atitude do brasileiro em relação a opiniões que lhe são antipáticas, porque são contrárias às suas. Não sei se o telespectador teve a oportunidade de acompanhar, mas os dados são absolutamente reveladores de quanto de monocultura as nossas escolas têm, quanto de monocultural o currículo é. Porque se ele fosse, ou quando ele for, nós podemos e devemos colocar assim de forma animada. Quando o currículo for infundido de perspectivas as mais diversas, os nossos alunos irão lidar com o diverso, com o diferente, com o eventualmente oposto à sua visão, de forma mais equilibrada e de forma até desejada. Nós precisamos desejar uma opinião que seja distinta da nossa. E se nós ficamos com as mesmas referências bibliográficas, se nós ficamos com as mesmas abordagens das epistemologias, da ciência, das disciplinas escolares, nós corremos o risco, então, de ter um dia uma opinião sobre política expressa de forma diferente, rejeitada. E essa rejeição acabar por inibir um debate que visa ao desenvolvimento do que se chama cidadania global. Nós não formamos cidadãos globais a partir de um currículo monocultural. E a infusão de perspectivas diferentes, as mais diversas, desde a educação básica, nós não estamos falando apenas sobre educação superior, embora estejamos falando de uma universidade, estamos falando sobre educação. Desde a educação básica, a necessidade de o aluno, de a criança ser exposta e aprender a tratar de debater ideias, e ele só fará isso, ela só fará isso se ela for exposta a um currículo marcado por visões teóricas que sejam complementares umas às outras, mesmo que haja, claro, que diferenças entre elas. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto a conversar com o senhor sobre esse assunto que é tão importante, que é a internacionalização também na educação básica, né? Sim. Ok? A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até lá. Olá, no dia 28 de outubro é o Dia Internacional da Educação. Nós estamos no segundo bloco aqui, conversando com o professor Marcelo Luna, professor do curso do mestrado e doutorado em educação aqui da Univale, que está falando um pouco sobre internacionalização do currículo. No dia 28, como já falei, é o Dia Internacional da Educação, é uma proposta da Organização das Nações Unidas, e o Canal Futuro e as universidades parceiras estão nessa bandeira para valorizar a educação. A internacionalização do currículo é importante, o Brasil avança para essa internacionalização e, como o professor já falou, é importante para se ter uma visão global
dessa multiculturalidade aí que o Brasil tem. Professor, o senhor começou a falar no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, a respeito da educação básica, né? Até que ponto essa internacionalização do currículo se aplica na educação básica? É desejável que a internacionalização do currículo ela seja um processo concebido como necessário desde a educação básica. Porque educação básica, como o próprio nome já deixa realmente bem manifesto, bem claro, bem expresso, é a base sobre a qual toda a educação formal e informal da sociedade se faz. Então, se nós tivermos, ou quando nós tivermos a educação básica toda marcada pela valorização da diversidade que tem a sua sala de aula, e quando essa valorização ela se manifestar por um currículo apoiado em referências as mais diversas, por práticas de ensino e de aprendizagem infundidas de perspectivas multiculturais, ou seja, quando a disciplina, digamos, matemática, ela for ensinada a partir dos nomes, daqueles nomes que dizem sobre o eurocentrismo, mas não só por aqueles nomes, mas que sejam também infundidas para o ensino de matemática as perspectivas das outras matemáticas, digamos, da matemática indígena, da matemática indiana, da matemática de outros povos, cujos saberes matemáticos não puderam ser convertidos em escolares, porque foram ditos ausentes, foram ditos, inclusive, inexistentes. A escola, de forma geral, nós não podemos aqui dizer que se trata da escola brasileira apenas, a escola, de forma geral, tende a fazer uma prática educativa monocultural. O que isso quer dizer? Que a matemática pode ser ensinada por gerações que vão se seguir por tempo indeterminado, apenas sob uma perspectiva. Nós podemos fazer aqui entre nós, se tivéssemos o tempo, se fosse o espaço, nós poderíamos fazer um exercício de equação, não é? Uma equação matemática. Muito possivelmente, a forma de você resolver, você que estudou numa escola de um estado diferente do Brasil, comparada essa escola àquela em que eu frequentei quando de educação básica, você frequentou durante um período de tempo diferente do meu, é bem possível que a forma de resolver essa equação venha a ser a mesma. É bem possível que a forma como os professores hoje estão a ensinar os alunos de 5º, 6º, 7º ano do fundamental seja a mesma. O que isso quer dizer? Diz sobre a monocultura do saber. Diz sobre o privilégio, o lugar, hierarquicamente falando, superior a qualquer outro saber, a qualquer outra matemática. E nós temos etnomatemáticas, nós temos matemáticas que se vinculam a um povo, a uma cultura. Só que muito dificilmente, muito raramente, a escola, mesmo estando ela localizada num ambiente cercado, ela é cercada por saberes desses povos, dessas culturas diferentes, com suas matemáticas, muito dificilmente ela faz essas matemáticas adentrarem, a escola faz essa matemática passar a fazer parte do currículo dela. Mas, professor, como é que dentro desse processo todo nós podemos exportar o nosso conhecimento também? Nós podemos fazer isso quando nós infundimos o nosso currículo de perspectiva, digamos, de pesquisadores, da matemática, usávamos o exemplo da matemática, podemos usar exemplo de história, de geografia, enfim, de qualquer outra disciplina escolar, na educação básica, na educação superior, educação de forma geral. Quando nós infundimos de perspectivas multiculturais os nossos currículos no Brasil, nós estamos então criando a oportunidade de dialogar com esses pesquisadores, com esses professores, com esses alunos, por que não dizer. Então, se eu faço a perspectiva da Argentina, de professores, alunos, pesquisadores, autores argentinos,
essa perspectiva ser infundida nos currículos das escolas brasileiras, eu crio com isso a possibilidade de a Argentina, seus alunos, seus professores, seus pesquisadores e autores também quererem saber como se faz matemática, como se ensina matemática aqui, qual é a perspectiva para resolver aquela equação que é diferente ou complementar daquela sua. Ao fazer isso, então, nós estamos internacionalizando o currículo. Nós estamos, então, dotando esse currículo de perspectivas multiculturais diversas. Neste caso, do exemplo de Brasil e Argentina, é uma perspectiva também internacional. Não é sempre, e não precisa ser sempre, a perspectiva internacional. Muito embora a área de internacionalização de currículo venha crescendo como tal, referida como internacionalização do currículo. Quando nós, aqui no Brasil, por nosso grupo de pesquisa e internacionalização de currículo, nós disso tratamos, nós fazemos então a questão de sublinhar a nossa perspectiva, que é a perspectiva da educação intercultural. Assim fazendo, nós podemos ter infusão de perspectivas multiculturais dentro do nosso próprio país. Qualquer país é diverso multiculturalmente o suficiente para ter nas suas escolas a preocupação dos seus gestores, dos seus professores, dos seus alunos, mais do que preocupação, o seu desejo, a sua vontade de aprender de forma diferente, a partir de referências diferentes. E as referências diferentes podem se localizar em regiões diferentes, estados diferentes. Pode haver uma forma de tratar de equação pelo ensino, pela aprendizagem, diversa quando estados do Sul forem comparados curricularmente com estados do Nordeste do Brasil. E isso ocorre em países menores. Se estuda-se a realidade também, né, professor? Exatamente. Nesses países, né? Exatamente. A gente, assim, tem uma visão diferente do que é feito lá no Norte, eles têm uma visão diferente Sim. do que é aqui, que é só de colonização europeia e tudo Sim. mais. Então, Sim. se estuda essas diferenças também, né, Sim. professor? E esse estudo das diferenças prepara o nosso aluno na educação básica para lidar com diferenças que podem ser maiores. O outro, ele pode se apresentar com mais diferenças ainda do que essas entre o sul do Brasil e o nordeste deste país. Né? Então, quando o aluno do sul do Brasil depara com um colega que pode vir a ser da Ásia, ele pode, então, tendo na educação básica experimentado mais de diversidade, lidar com mais facilidade com a diferença. E, ao fazer isso, ele demonstra a sua capacidade de cidadania global. E há estudos que já provam a relação direta entre um perfil de cidadão global com o perfil de um cidadão que vai resolver conflitos de forma mais fácil, irá resolver conflitos evitando, por exemplo, preconceitos, evitando, por exemplo, agressões, evitando, por exemplo, guerras, entre outros problemas que podem assolar e assolam as nossas sociedades, o nosso mundo. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. A gente torce que o Brasil avance cada vez mais, né, professor, Sim. nessa Obrigado. questão. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor. Ok, a gente fica por aqui. Lembrando aí, se você quiser acessar lá o Dia da Educação, é só acessar diadaeducação.org que você vai ter todas as campanhas que está sendo desenvolvido aí e toda a realidade da educação no Brasil. Nós ficamos por aqui, voltamos aí na semana que vem. Até lá.